Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, sejam muito bem-vindos uma vez mais e depois de tanto tempo ao nosso podcast Sou de Humanas. Estamos aqui remotamente, cada qual em seu casulo, gravando este episódio com saudades de todos vocês, mas nem tanto do meu grande parceiro, meu querido Professor Valentino Rui. E aí? Você falou que você não tá com tanta saudade de mim, é isso mesmo? É isso mesmo. Legal. Eu ia falar que eu tava com saudade de você, mas cancelo meu discurso e queria dar uma boas-vindas a todos nós e a quem nos está escutando, e a gente, com essa tentativa de usar a tecnologia remota para tentar fazer um podcast Sou de Humanas que está sendo tão requisitado em tempos de quarentena, né? E não estamos na Mataca Records, mas o Pedrão está aqui também, nos organizando, nos gravando, nos dirigindo. Nos orientando, porque nós somos analfabetos digitais, né? Boa noite a todos, inclusive precisamos de uma pandemia para eu ganhar um microfone nesse podcast aqui. Mas agora eu tenho e ninguém me tira o microfone daqui, correto? Vamos mutar ele, Valentino. Já põe ele no mudo. Ele que tem o poder de mutar a gente, aliás. Ele é o deus da fala agora. Tá certo, olha lá, tá vendo? E Valentino, no final das contas, do que raios a gente vai falar? Tem outra coisa para se falar numa retomada do nosso podcast que não seja ela ou ele, não sei. O vírus tem discutir o sexo dos vírus, né? Vamos discutir o sexo dos vírus. Né? Outro dia a gente que se reproduzem, meu amigo, deve ser um... A gente, aliás, tinha que falar, né, que para aqueles que querem ouvir nossas belíssimas vozes também, às segundas-feiras, eu e o professor Daniel, estamos participando de um programa, de um curso chamado Só Sei Que Meme Sei, com o Miguel Thompson. É um curso sobre história da educação. Então, as 3 primeiras aulas já estão lá no YouTube. Quem quiser entrar, é o canal do Miguel, né? Vocês procuram lá Só Sei Que Meme Sei, e vocês podem ouvir a gente debatendo um pouco de educação. Então fica o convite aí, um grande agradecimento ao Miguel pelo convite. Um grande abraço, Miguel. Vamos lá, então. Então vamos tratar do Coronga. E aí? É para eu começar a falar do Coronga? Não sei, cara. Né? Olha, nosso último episódio foi no começo de março. E desde lá, muitas expectativas foram criadas, né? Muito se mudou nos planejamentos. Eu acho que a primeira característica que me salta aos olhos, assim, e me faz pensar, é justamente como existe toda a nossa sociedade está organizada e planejada de acordo com controle, né? Então a gente tinha toda uma expectativa para um ano, seja no âmbito econômico, seja no âmbito social, cultural, político. Então a gente tinha uma expectativa para o ano de 2020. E do dia para a noite, praticamente, todas esses sonhos, essa ilusão de controle, ela rui, né? Ela vem abaixo. Então, eu acho que é uma das primeiras... É o que mais incomoda, talvez, no ser humano durante essas quarentenas, isolamentos e a pandemia como um todo, é justamente a gente perceber que existe uma malha do incomensurável, do imprevisível, daquilo que você não consegue prever, né? Daquilo que você não consegue controlar. Eu acho que isso é um soco na cara da pretensão humana de querer controlar e saber e prever tudo. Bom, a gente já pode começar chutando o pau da barraca mesmo, porque... Não, mas é verdade, porque no final das contas, né? Como diria aquele que matou a charada, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. A gente está vivendo exatamente a ilusão do controle, né? Ou mais do que isso, né? Esse castelo de areia ele veio abaixo, né? Que é o fato de que a gente não tem controle sobre nada, né? E que a gente acreditava ter controle, e isso demonstra também como nós estamos submetidos a essas pequenas fragilidades que são tão pouco aparentes e que se demonstram flagrantes quando um evento externo ao qual
nós realmente não temos como controlar, como ele passa a dominar o nosso cotidiano e a nossa realidade. Nós estamos submetidos a forças invisíveis. E eu não estou falando de um vírus neste caso. De uma mão invisível, talvez, né? Não, muito pelo contrário. Essa mão que você está clamando aqui é uma mão furada, inclusive. É uma mão invisível e furada. Né? Porque a força ela é muito. Essa força invisível, né, que se chama capital, ela está por aí. Né? E a gente não percebe como a nossa vida é regida pelas forças supostamente invisíveis do capital, mas o fato é que esse vírus ele demonstra, como eu disse para vocês, uma fragilidade que ela é flagrante quando a gente passa a perceber a nossa incapacidade de lidar, né, com aquilo que supostamente a gente achava que era previsível. Né? Porque a gente passa a acreditar nos nossos planejamentos, quando na verdade as contingências às quais nós estamos submetidos, elas são muito mais fortes do que os nossos próprios planejamentos, os nossos controles da vida. Eu tô poético hoje. Eu posso pegar uma palavra que você usou aí, que é contingência, e eu trabalho às vezes nas aulas de filosofia, 2 ou 3 termos que nos ajudam até a questionar nossa noção de liberdade. Uma delas é contingência, né, que em outras palavras seria o acaso, a roda da fortuna, o imprevisível, e por outro é a necessidade, o determinismo, o fatalismo, um destino inexorável do qual nós não podemos fugir. Então, e aí a gente pega modelos de civilização, e aí a gente precisa voltar lá para os gregos, antes de Sócrates, né? A gente precisa voltar para a tragédia grega. E aí vem a musiquinha dos gregos, né? Mas a tragédia grega e todo o grande, né, manual de história da cultura começa com a tragédia grega, e ela representa, eu acho que o Nietzsche, a primeira obra do Nietzsche, ela vai falar sobre a época trágica dos gregos, né? Da tragédia entre os gregos. Ele vai falar que existe, por detrás desse modelo teatral, que é o modelo trágico, existe um modo de encarar a vida, né? Que é justamente esse modo, ele vai chamar de sereno-jovialidade, mas é justamente porque na tragédia, vamos pegar o exemplo de Édipo Rei, logo no começo, ele já sabe que ele vai, em outras palavras, vai matar o pai e comer a mãe, não é? Essa é a história linda do Sófocles, né? Decifra-me ou devoro-te. Decifra-me ou devoro-te, exatamente. E percebe, logo no começo o oráculo já fala, olha, você vai matar teu pai e vai comer tua mãe. E ele passa a história inteira fugindo desse destino. E no final, quando ele vê, ele matou o pai e comeu a mãe. Então, por detrás dessa filosofia trágica, existe um modo de levar a vida que é justamente levando em conta determinadas coisas que fogem do nosso controle. Então, quando você leva em conta essas coisas, né, o modo de encarar a vida é diferente, é muito mais no presente. Então, os gregos, segundo Nietzsche, viviam presente, ao invés da nossa sociedade moderna, que, como você falou, planeja, projeta, joga para frente a sua felicidade. Então, Nietzsche faz essa crítica, por exemplo, no cristianismo, que fala que a felicidade é só depois da morte, e na modernidade, que vai falar que a felicidade é lá na frente, seja com o progresso da tecnologia, da ciência, seja numa sociedade sem classes, né? Que o Nietzsche vai criticar o Marx também, né? Falando, olha, é mais um filho da modernidade que fala que a felicidade está lá na frente. A gente não pode esquecer, como a gente sempre diz, que Marx vem das tradições filosóficas que estão ligadas, evidentemente, a essa noção da razão, né? A gente já tratou disso, dessa razão que conduz a uma verdade, né? E é a que o Nietzsche tenta desmoronar. Eu acho que ele faz muito bem em relação aos gregos, em relação ao Marx nem tanto, né? Eu separei aqui uns artigos que saíram há cerca de um mês, aproximadamente, mais do que isso, um pouco mais que um mês, quando realmente percebeu-se que não se tratava, né, dessa percepção quase que xenofóbica de um vírus meramente chinês. Né? E a história demonstra isso, né? Porque a gripe pode ser espanhola, o vírus pode ser chinês, aliás, né,
disse que a gripe espanhola vem do Kansas, na verdade, só para vocês terem uma noção, né? Então, só que como houve uma grande disseminação e estudos importantes foram feitos na Espanha, ela ganha a alcunha de gripe espanhola, né? Ou a peste negra, que também veio da China, olha lá que coisa, né? O comunismo sempre tentando disseminar, né, a destruição da humanidade, né? E no começo disso, né, quando realmente percebeu-se que não se tratava de uma gripezinha, tá ok, né? Efetivamente começou quer dizer, né, alguns continuam a dizer que se trata somente de uma gripezinha, né? Mas de uma forma geral, estudiosos, evidentemente, né, que esse é o papel das ciências humanas, sobretudo, né, começaram a fazer suas reflexões a respeito dessa disseminação, né, e alguns deles, né, e aí eu vou trazer essa primeira referência, o nosso primeiro momento pedantismo de hoje, né, é de uma coletânea de artigos de alguns intelectuais marxistas, né, como o Alain Badiou, o Slavoj Zizek e o David Harvey, escreveram uma coletânea aqui de artigos que se chama, olha que legal, Valéria, essa é para você, Coronavírus e a luta de classes, né? Eu adoro isso aqui. E o artigo que eu trouxe, 2 trechos, eu vou ler esse primeiro e se nós tivermos espaço, eu leio o próximo, né? É o artigo do geógrafo marxista David Harvey e o título do artigo é Política Anticapitalista em Tempos de Covid-19. Momento pedantismo. Há muito tempo eu tinha recusado a ideia de natureza como alheia e separada da cultura, economia e cotidiano. Eu tenho uma visão mais dialética e relacional da ligação metabólica com a natureza. O capital modifica as condições ambientais de sua própria reprodução, mas o faz num contexto de consequências não intencionais, como as mudanças climáticas, por exemplo, e contra as forças evolutivas, autônomas e independentes que estão perpetuamente remodelando as condições ambientais. Deste ponto de vista, não existe um verdadeiro desastre natural. Os vírus mudam o tempo todo, mas as circunstâncias nas quais uma mutação se torna uma ameaça à vida dependem das ações humanas. Olha lá. A dialética entre natureza e relações sociais, produtivas, econômicas, né? Eu acho, aliás, que podcast Sou de Humanas é vanguardista quando a gente acha que no nosso primeiro ou segundo episódio falava que a revolução virá da natureza, não é? E um tanto quanto profético, inclusive, né? Impressionante. Um espaço de tempo bem curto, inclusive. Caramba! 9 episódios, já tome. Toma! Né? Então já vou dizer pra vocês, o Bolsonaro vai cair. Daqui a 3 episódios ele tá fora. Ele tem que começar a fazer semanal de novo, né? Se der certo esse plano piloto, o plano piloto do encontro remoto, eu nem preciso ir até a Matraca Records. Mas, ô Daniel, você falou sobre uma... Você começou antes de você trazer sua citação, você falou um pouco da questão de vir da China e da xenofobia, né? E eu li um artigo recentemente na Folha de São Paulo, não vou me lembrar o autor, mas que ele falava da sífilis, né? E a sífilis, essa doença que acometeu a grande parte da Europa durante um bom tempo, ela tinha vários nomes. Se você ia para a França, ele era chamado de mal napolitano. Se você ia para a Itália, ele era chamado de mal francês. E por aí vai, né? Alguns chamavam até de mal belga, e por aí vai. Uhum. E, na verdade, o nome sífilis vem de um poema descrito no século XVI de um cara que vai contra Deus. É um poema, sei lá, religioso, pagão, talvez. E aí vem o nome desse personagem que é sífilis, né? E justamente como ele traz a genealogia dessa capacidade que a gente tem de atribuir a desgraça ao outro, né? Aquele grande outro que a gente fala desde os nossos primeiros episódios, o bárbaro, o outro, né? E eu acho que o coronavírus deixou isso bem claro, porque uns acusam os outros e cria-se imaginário. Eu lembro
janeiro, fevereiro, quando o vírus ainda não tinha chegado com força no Brasil, já havia um certo olhar de estranhamento com os orientais, né? Sim. E isso só se agravou quando chegou com força. Então perceber que é quase que histórico essa questão de atribuir um mal a uma força humana, e uma força humana consciente, e uma força humana consciente que quer te prejudicar. Exatamente. Há uma dificuldade de perceber, não sei, aquilo que eu falava no começo, do acaso, da contingência, de uma força cega, né? Eu acho que, de certa forma, o que o Harvey faz aqui é trazer um pouco de razão em meio a tantos misticismos, né? Que é falar, olha, os vírus estão aí desde sempre, a gente sabe disso, né? Mas a questão fundamental, ele termina dizendo, as circunstâncias nas quais uma mutação se torna uma ameaça à vida dependem muito mais das ações humanas, evidentemente. Né? A maneira como nós nos comportamos diante, né, dessas fragilidades que se demonstram nos períodos mais flagrantes e mais caóticos, né, nos momentos de crise. Como nós agimos diante dessa crise. Né? Então, se a gente foge do caráter mais científico, e aí quando eu digo científico, não é somente a ciência biológica de estudo da doença, mas também, né, e eu reitero aqui, recentemente saiu, acho que foi semana passada, saiu uma matéria muito interessante falando da importância de filósofos historiadores, né, que foram consultados pelo Estado alemão. A Alemanha está consultando filósofos historiadores sobre a disseminação do vírus. Né, um Estado nacional que conseguiu lidar muito bem, diferentemente de outros Estados nacionais. Né? Então estou consultando, ou seja, o papel da ciência aí não é a ciência, aquilo, perdoem-me os nossos amigos das ciências naturais, não é somente a ciência dura. Né? As ciências humanas, elas fazem parte desse bojo fundamental de se pensar, né, a sociedade. Você está rindo de mim por quê? Não, porque eu ia perguntar, Daniel, historiador é profissão? Então, segundo aquele senhor que ocupa a presidência, né, porque ele não é um presidente, ele ocupa a presidência, né, não, né, ele vetou. E aí a gente já pode sugerir aqui para os nossos queridos ouvintes, por que raios ele tem uma intenção tão clara de vetar a regulamentação dos historiadores? Ele deve ter medo da história. Né? Enquanto os alemães, que acabou de falar, se utilizaram do conhecimento histórico, sociológico, filosófico para tentar, porque eu acho que o grau de dano na sociedade, né, o dano psicológico, o dano social, toda a malha social está se esgarçando nesse momento, e você precisa de pessoas que pensem a sociedade, e pessoas que não tenham a resposta exata, porque sempre se colocou, se for das ciências naturais, ciências duras, e as ciências humanas como sendo aquelas mais relativistas, né? Pegando o nosso último episódio lançado. Tudo é relativo. E coloca esse coronavírus que as ciências naturais não são tão acertadas, elas não têm a capacidade, e essa é a crítica que eu quero fazer, e a gente faz desde o começo ao iluminismo. Essa racionalidade instrumental, essa racionalidade científica, não é capaz de controlar o imponderável. Mas, ao mesmo tempo, sendo contraponto aqui, a questão é que o imponderável que você menciona, que seria o vírus, né, a ameaça maior, e eu acho que é isso que o Harvey faz aqui, é exatamente dizer, a ameaça não é o vírus em si, mas a nossa ação diante dele, né? Então pensar, evidentemente, eu acho muito bacana tudo que a gente já tem trazido como reflexões primeiras desse nosso episódio especial, remoto, né? É exatamente perceber que os vírus sempre existiram, as bactérias sempre existiram, né? Mas a questão é como nós, dotados ou não dessa capacidade, desse conhecimento instrumental, dotados de maiores ou menores preconceitos, né? De sociedades mais ou menos míticas, religiosas, místicas, né? Como que nós lidamos com essas contingências? Né? De que forma a gente lida, né, com essas possibilidades? Então, o primeiro momento que você faz, que eu acho muito bacana, é dizer exatamente, olha, o primeiro movimento é xenofobia, ainda mais numa composição de estados nacionais. Olha, o problema é o outro lá, né? O outro é que trouxe, né? Eles comeram morcego lá, né? Como se comer vaca fosse diferente de comer morcego.
né? Então a gente vai percebendo que de fato tem uma série de possibilidades serem debatidas aqui, né? E eu acho que a minha provocação é exatamente por ser um materialista, estar lendo para a gente um materialista, é falar, olha, a questão fundamental aqui é que por trás do vírus existe algo que talvez seja mais perverso que o vírus. Sim. Né? Eu acho que, para ilustrar, eu vou abocanhar essa isca que você jogou aí. Eu acho que, para ilustrar, recentemente eu li um texto de uma professora do departamento de sociologia de alguma universidade norte-americana. Depois eu posso até procurar para falar qual é o texto, que é bem bacana. E ela pensa qual seria a primeira aula para ela dar EAD para os seus alunos de graduação. E ela começa falando, olha, eu começaria falando um pouco de epidemiologia e da história da expectativa de vida. Enquanto a expectativa de vida do ser humano, ela tem um boom entre os anos 1900 e 1930, tem uma subida, obviamente, e aí a diferença é muito gritante. Você sobe quase 20 anos essa expectativa de vida, né? De 40, os homens brancos vão para 60 e os homens negros de 28 vai para 48. É algo assim, né? Uma porcentagem, um aleatório aqui, mas é mais ou menos isso. E ela vai se perguntar por que há esse boom assim, no aumento da expectativa de vida. Isso se dá não só não só por causa devido às questões sanitárias e médicas, surgimento das vacinas, mas um aumento progressivo da qualidade de vida no quesito alimentação e no quesito habitação. Pessoas amontoadas, e aí você pode pensar lá na revolta da vacina, né, que é um movimento nesse sentido, pessoas amontoadas em um mesmo espaço e pessoas com uma má alimentação tendem a gerar uma mortalidade infantil muito maior, né? O que nos leva a perceber uma correlação, que é isso que eu acho que você está querendo dizer. O modo como nós nos organizamos socialmente, economicamente, ele está intrinsecamente ligado ao quanto a gente vive. Ou seja, sociedades mais desiguais são sociedades onde as pessoas morrem mais e mais cedo. E elas estão mais sujeitas, essas pessoas, a esse tipo de condição. Então a gente não pode desligar isso. E a mídia, a grande mídia, muitas vezes coloca, por exemplo, um grande paradigma do coronavírus. O vírus é democrático, porque atinge rico, atinge pobre, é a mesma coisa. Só que quando a gente começa a ver estatisticamente, não é assim que ocorre. Né? Exatamente. Até por causa das condições de vida das pessoas, por exemplo, as periferias urbanas do Brasil são as próximas a estarem extremamente sujeitas a uma proliferação inimaginável, que nos Estados Unidos, que está no número 1 lá, de número de casos, de mortes, não existe. Então a gente tem um grande problema aí pela frente. A África ainda não chegou com força o vírus também, que você tem essas aglomerações. Né? Então, o modo como vivemos e nos organizamos, e não só para vírus, você pode pensar por uma questão de saúde, de ataques cardíacos, e cânceres, por aí vai, e depressões, né, e suicídios, e até você pode falar de acidentes automobilísticos. Todas as grandes causas de morte estão ligadas fortemente com a maneira que a nossa sociedade se organiza. Então a gente não pode pensar a pandemia de uma maneira pura e estritamente biológica. A gente tem que considerar, e considerar forte, é o que você trouxe o exemplo da Alemanha, considerar o aspecto social e o aspecto político, o aspecto econômico. Sim, exatamente. Ao longo da tua fala, uma série de insights, né, me vieram. Por exemplo, quando a gente pensa a grande disseminação europeia da peste bubônica, da peste negra, ela está vinculada a uma série de questões que não estão vinculadas à doença em si. É isso que você está falando, né? Não é a doença em si. Né? É evidente que ela ali ela é o ponto central dessas mortes, mas a disseminação, né, o acolhimento da doença, quando a gente pensa o acolhimento social a respeito dessa doença, ela está ligada a aspectos religiosos, culturais, organizacionais dessa sociedade. Como se pensa a saúde pública, como se pensava a saúde pública na Europa medieval do século XIV. Posso falar que é um texto que eu estou lendo agora,
Manda bala, por Eu favor. estou lendo uma obra do Foucault, A Microfísica do Poder, né? Catedrático! Bora discutir Foucault! Catedrático! São vários artigos ou aulas ou entrevistas que o Foucault dá, e num deles ele vai, que se chama, se não me engano, é o Surgimento do Hospital. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo. O Nascimento do Hospital, ó, quase acertei. E no Nascimento do Hospital ele vai falar como era o hospital até a grande modernização dos hospitais do século XVIII. Então eu achei aqui um pedantismo aqui do Foucault. Momento pedantismo. O Nascimento do Hospital, que está nessa obra que eu tô lendo atualmente, que é a Microfísica do Poder, editora Paz e Terra. Quando você fala editora, é bem pedantismo, né? E o Foucault diz o seguinte: antes do século XVIII, o hospital era essencialmente uma instituição de assistência aos pobres. Instituição de assistência, como também de separação e exclusão. O pobre, como pobre, tem necessidade de assistência, e como doente, portador de doença e de possível contágio, ele é perigoso. O personagem ideal do hospital, até o século XVIII, não é o doente que é preciso curar, mas o pobre que está morrendo. Portanto, e aí pegando as estatísticas que nós temos atuais, a gente viu recentemente, eu acho que há 2 semanas, vocês devem ter acompanhado, né, um número de casos no Morumbi e na Brasilândia. O número de casos no Morumbi era o dobro do número de casos na Brasilândia. Mas o índice de morte na Brasilândia era 3 vezes maior do que era no Morumbi. Né? Então o que a gente está falando é que esse aspecto social, a maneira como essa sociedade se comporta, potencializa, maximiza, né, a letalidade de um vírus, por exemplo. Então o vírus, sim, ele é democrático, qualquer pessoa pode pegar o vírus, mas a sua letalidade está ligada, de uma forma geral, dentro da maneira como se organiza uma sociedade, né, a letalidade é maior para as classes subalternas. Então eu diria que, nesse caso, a revolução não virá da natureza, mas do despertar que a natureza anuncia. Mas, Daniel, você mencionou essa pandemia, que é a grande epidemia que é bem famosa e bem presente no imaginário, que é a peste negra. O que foi? Quando foi? O que é a peste negra, em essência, né? Porque eu não sei muito, não lembro muito. Então, a peste negra, né, foi uma pestilência que começou lá no extremo oriente, né, na China, inclusive. Ela começa na China no ano de 1333, né? E por causa do reaquecimento comercial, ou seja, a gente está falando de elementos, portanto, que não do vírus ou da peste em si, que era uma bactéria, né? A gente está falando das próprias conexões econômicas entre o Oriente e o Ocidente, né? Ela chega à Europa, e a Europa tinha uma forma de se organizar socialmente muito diferente do mundo oriental. Né? A medicina árabe, por exemplo, era uma medicina extremamente sofisticada na Idade Média, né? Nos anos 1400, nos anos 1300. Diferentemente da Europa, que continuava a ter uma perspectiva sobre as pestes, sobre a morte, como desígnios divinos. Uhum. Né? E a gente já tratou um pouco isso, né? Em que momento a Europa voltou, de certa forma, a valorizar a ciência, e em muitas provocações, inclusive muitos memes surgiram, né? Esperamos que ao final disso tudo as pessoas voltem a valorizar a ciência, né? Aquela coisa toda. Eu trouxe... Hoje tá assim, né? Você começou a mencionar o Foucault, eu já falei, opa, tem um trecho interessante para trabalhar aqui. Mas é muito breve, inclusive enquanto genealogia da peste negra, mas já fazendo uma provocação exatamente sobre essas formas de organização social e a cultura de um povo, como ela influencia, né, as suas culturas políticas, suas culturas econômicas, né, a sua própria política cultural, como ela influencia, né, em determinados períodos. O trecho é bem interessante e é de um sociólogo chamado José Lopes, né? Ele diz o seguinte, olha que bacana esse trecho aqui pra gente.
Sem a compreensão moderna sobre a existência de micróbios ou transmissão de doenças, era natural que a população europeia da Idade Média enxergasse em catástrofes, como a peste negra, a própria ira de Deus. E foi por esse motivo que, além de exterminar os gatos, a Europa cristã cometeu outro erro perigoso em tempos de epidemia. Rendeu-se ao alto flagelo. As pessoas se feriam com chicotes e instrumentos metálicos variados, como forma de penitência. Eram os chamados flagelantes. Debilitadas, essas pessoas eram presas ainda mais fáceis para uma série de doenças, inclusive a peste negra. Olha que interessante, né? O texto aqui é um texto desse sociólogo, José Lopes, e ele traz um diálogo com um biólogo, que é o Robert Wieman, da Universidade de Yale. E o cara tá falando, olha que interessante, e é exatamente o que a gente está sugerindo, né? Não é tratar do vírus em si, é óbvio que é necessário um estudo, né, dos genomas, e a gente teve uma participação importante da Universidade de São Paulo mapeando o genoma do vírus, né? Isso, obviamente, é um papel fundamental de se pensar. Mas temos que pensar a sociedade, como a sociedade recepciona a doença. Numa sociedade como a europeia, em tempos de peste negra, né, que era essa doença que basicamente vinha, né, a peste, né, que é a bactéria, ela vinha na pulga que usam. E a pulga, o pessoal fala a pulga do rato. Né? Pulga é pulga, meu Deus do céu. A pulga vem onde tem pelo, meu Deus do céu, né? Então, essas rotas comerciais que eu comecei a falar, né, essas rotas, essas caravanas comerciais que vinham do Oriente, traziam, né? Os indivíduos tinham que, obviamente, usar casacos de pele, né, nas embarcações ou nas caravanas, né? As rotas são marítimas e terrestres, evidentemente que, sobretudo nas marítimas, nas embarcações vinham sim ratos, né? E a gente tem outros elementos, né? Eu dei aula essa semana, virtualmente, para alunos, para meus alunos do curso de História do Ensino Médio, e eu falei para eles, olha que interessante, em algum momento, 2 séculos antes da peste, e isso é um fator, olha que interessante isso, o Papa, salvo engano é o Papa Inocêncio X, ele lança mão de um documento papal chamado Vox in Rama. E neste documento, né, ele acusa o satanismo na Alemanha, e ele acusa esses satanistas, que usualmente eram mulheres, olha só, né, que na calada da noite, né, iam adorar Satanás e não Deus. E obviamente que essas adorações noturnas dessas mulheres que iam, na verdade, exercer a sua liberdade numa sociedade patriarcal, essas mulheres iam lá trocar suas impressões sobre a sua própria liberdade, e tem um bichinho que é noturno, que é o gato. E como o gato estava sempre com essas mulheres, né, e elas foram chamadas historicamente de bruxas, né, essas mulheres que pensavam a sua liberdade, né, então eles queimavam as mulheres e mandavam matar os gatos. E olha que interessante, há uma grande disseminação de ratos nos 3 séculos seguintes na Europa. Sem gato. A Europa, que não tinha um modelo, né, a Europa que não tinha um modelo urbano, né, que não atendia ainda a esse reaquecimento comercial e urbano que vinha acontecendo no século XII, XIII e XIV, né, o que aconteceu é que as cidades eram claustrofóbicas, não havia políticas sanitárias públicas, as pessoas jogavam seus excrementos pela janela, cada vez mais ratos, e você não tem um predador natural do rato, que foi, né, massacrado por um documento papal. Esse ele não era muito inocente, esse inocente. Né? Olha que interessante. Portanto, olha só pra gente falar da peste negra, eu falei de ordenação, né, de organização urbana que não existia na Europa, né, de misticismo, como disse aqui o José Lopes através do Robert Wieman, né? Porque havia um misticismo. Chegou a doença, o que a gente faz? Reza, meu amigo, não tem o que fazer. Daniel, aí é interessante você perceber essa questão do misticismo, quão ainda é presente na sociedade do século XXI, diversas seitas, diversas pessoas ainda encaram como um castigo divino, e algumas pessoas querem pegar e morrer logo porque a salvação está em morrer de coronavírus, e por aí vai, né? Então, eu lembrei agora de um filósofo iluminista, né, um sarcástico, que era o Voltaire.
O Voltaire ele vai ficar muito impressionado que no século de 1750 e pouco, 55, acho, ocorre o terremoto em Lisboa. E é justamente ali que ele vai olhar aquela desgraça que mata milhares de pessoas e vai perceber o que há de divino, o que há de... Né, que Deus é esse que eles acreditam que poderia gerar uma morte de crianças, bebês, idosos e tudo mais. Então, e o próprio misticismo, hoje eu estava conversando com uma aluna via online, né, sobre por que a gente estuda mitos e tal, se a gente está aqui do século XX, XXI aqui, que é importante. Mas esse misticismo, que está desde a antiguidade, que perpassa a Idade Média, ele é presente hoje não só no aspecto religioso, né? Um misticismo que você pode colocar na salvação, não Deus ou Jesus, mas você pode colocar uma droga nova, uma hidroxicloroquina ou alguma coisa assim. Então, basta você tomar água tônica, amigão. Não, mas vocês viram isso? Vocês viram? Olha, então, é exatamente isso que você está falando. Ele levantou a possibilidade de você beber, ingerir ou injetar desinfetante. Desinfetante. Você viu a quantidade de pessoas que foram internadas nos Estados Unidos com infecção? Com intoxicação. Paralelamente a isso, né, a essa crença, né, de que um desinfetante, né, de que o quinino que está presente lá na água tônica pode salvá-lo, né? Todos esses elementos, eles demonstram que na pós-modernidade é muito mais importante ter convicção do que ter crença. Ou, melhor, é muito mais importante ter a convicção e a crença do que efetivamente ter o conhecimento sobre a coisa, né? A ciência, né? Então, o que a gente tem visto cada vez mais, né, e eu acho que o que a gente tem sugerido, né, é que existem, para além do vírus, das bactérias, né, dessa incontingência, como você disse no começo, né, Valê, do imponderável, existe aquilo que pode sim ser uma ação pontual, necessária, que nós deveremos fazer enquanto indivíduos. E aí a gente retoma o Kant, né? Quem somos nós nisso? Somos somente indivíduos tutelados, incapazes de pensar por si próprios? Ou será que a gente pode realmente exigir, né, enquanto seres sociais, ativos, políticos, que esses misticismos não nos controlem? Quais serão os fatores sociais que contribuem tanto para que as pessoas saiam na rua para fazer... É quase que singular isso, né? Pessoas que vão para a rua fazer manifestação pela liberdade do coronavírus de ir e vir. É um mundo doido, né? Agora, evidentemente, agora eu queria fazer uma outra provocação, se vocês me permitem, não sei se eu vou sair demais, mas de que forma, macroeconomicamente, porque em algum momento a gente falou, né? Se a gente não, né? Mas nós tivemos esse debate em voga na sociedade brasileira. De que forma a gente vai lidar com esse quase congelamento econômico? Não é nem um esfriamento da economia, é um quase congelamento econômico. Então, pareceu-se em algum momento dizer-se às pessoas que elas tinham que fazer uma escolha: a saúde ou a economia, um dos dois. Escolhe aí. Né? Uma vez mais, parece que esse campo político binário, bipolarizado, ele vai para todas as esferas, né? Ou você escolhe a sua vida ou você escolhe a economia, né? Então, às vezes, tem que fazer esse sacrifício. Quando, na verdade, isso não está ligado, né? E se a gente for analisar países que tiveram políticas públicas de restrição, né, isolamento social, mas também, ao mesmo tempo, políticas econômicas que estivessem atreladas a esse tempo de excepcionalidade, estão se saindo bem. É óbvio que ninguém vai sair aqui ileso desse processo histórico. Mas na Alemanha a gente tem visto isso, né? A gente tem visto isso numa ilhazinha mínima do Caribe, bicho. Certo? É uma ilha, meu Deus, é uma ilha
que sofre bloqueio econômico da maior economia do mundo, os caras estão se virando bem com isso. Aliás, já fica o teaser aí, né? De que assim que voltarmos a nos encontrar presencialmente, haverão episódios sobre essa ilha. Teremos Então, episódios regados a rum e charuto cubano para tratar desta ilha. É isso, Valentim? Ô Daniel, posso voltar um pouquinho Você usou a palavra pós-verdade, né? E obviamente aqui não vai ter espaço para a gente se aprofundar muito nisso. Mas porque eu diversas vezes trago isso em aula, eu tenho a definição de pós-verdade. Para quem não sabe, a pós-verdade foi eleita como a palavra do ano, no ano de 2016, pela Oxford Dictionaries, a instituição ligada a Oxford, que elege a palavra do ano todo ano. Eu acho que ninguém sabe quais são dos outros anos, só sabe essa, né? Mas enfim, a pós-verdade é um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos, científicos, comprovados, têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Ou seja, a emoção e as crenças pessoais, elas se sobrepõem à objetividade dos fatos, da ciência. E isso se coloca de diversas maneiras, né? A nossa emoção, e de certa maneira, as pessoas estão desesperadas, né? Em casa, isoladas, elas querem uma solução rápida para que a vida delas volte ao normal. E essas crenças, essa emoção, essa expectativa, ela influencia na sua própria capacidade de tomar decisões, né? A gente não pode esquecer que o nosso psicológico é uma palavra muito rasa, né, para isso, mas que o nosso querer, os nossos desejos, o nosso corpo, ele fala muitas vezes muito mais alto do que a razão, como queria o Kant, que você mencionou, né? E muito mais alto do que os fatos. Então, é algo que a sociologia, a filosofia e a história devem levar em conta nesse momento. As pessoas em uma situação de estresse, elas não vão julgar de uma maneira objetiva, factual, as ações ou as decisões a tomar. Tanto que a gente estava falando, dezenas de pessoas foram aos hospitais intoxicadas com desinfetante após ingerirem. Porque o desespero é tão grande por uma solução que a ação e a razão ficam deturpadas, né? Esses períodos de crise, de certa forma, trazem o que há de melhor e de pior no ser humano, né? Não tem se de melhor, não, hein? Oi? Não tem muita coisa de melhor, não, né? Não, mas a gente tem visto muitas ações de solidariedade, e isso evidentemente que sempre também aparece, né? Mas eu digo que pegando na esteira da sua fala, né, isso também não é novo, né? Porque a gente tem a impressão de que isso é algo muito novo, mas de tempos em tempos a gente tem esses movimentos, e talvez sejam as crises que tornem mais flagrantes, voltando àquela noção que eu falei no início, né, de que essas fragilidades que sempre estiveram presentes, elas se tornam mais flagrantes nos períodos de crise, né? Essa crença quase que cega diante de fatos objetivos, ela não é uma... Ou seja, de certa forma, o que eu estou falando é que a pós-modernidade ela é muito mais antiga do que a gente acredite. Porque o termo é novo, mas a maneira de se compreender isso, ela permeia a história da humanidade, né? O fato objetivo, a ciência, e a cisão, né, esse choque com as perspectivas das crenças individuais ou crenças coletivas através de perspectivas nada objetivas, né? A filosofia trabalha com isso que você acabou de dizer desde sempre, né? Desde Sócrates, Platão, os vencedores da história da filosofia, se discute justamente para tentar afastar as crenças, preconceitos, impulsos, inclinações, desejos, corpos e colocar no lugar disso uma razão pura, uma racionalidade pura, objetiva, científica, né, exata, das ciências duras, talvez, né, como você falou no começo da nossa conversa. Então, há esse debate, e em vários momentos a gente já conversou como
há uma dialética, né, a famosa dialética do esclarecimento, há uma dialética porque essa racionalidade, essa busca da racionalidade traz consigo o seu oposto, que é justamente o irracional, o pulsional, o mítico, né, que ronda as nossas vidas. Daniel, eu separei um negócio aqui para falar, que eu dei em aula hoje. Hoje, só para quem está ouvindo, acho que as pessoas vão ouvir na segunda-feira, né, Pedrão? Sim. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril, né? Mas eu falava sobre Maquiavel hoje. E aí você vai pensar, que porra tem a ver Maquiavel com, né, coronavírus e com essa questão do imponderável e da ação? Então você falou, olha, existe aquilo que a gente não controla, mas devemos pensar na nossa ação enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto familiares e por aí vai, né? E Maquiavel ele tem dois conceitos, né, que são muito caros a ele, aparecem em diversos momentos da sua obra, que é um conceito romano de fortuna. Fortuna, para quem não sabe, é uma deusa romana que ela carrega uma roda, e aí vocês vão lembrar do Silvio Santos e a sua roda da fortuna, né? E a roda da fortuna, ela representa nada mais, nada menos do que o que a gente falou, o contingente, o acaso, o que nós não conseguimos prever ou controlar. E Maquiavel, ele não vai falar com essas palavras, mas basicamente no pensamento maquiaveliano, metade da nossa vida é acaso. A gente não controla, ninguém espera, não teria... Eu falei hoje para meus alunos, cara, é como se a fortuna, essa deusa, colocou o planeta Terra inteiro na roda dela e agora a gente está lá na parte de baixo da roda, né? É mais ou menos isso. E só que Maquiavel ele vai dar um valor a uma segunda característica que ele vai chamar de virtu. Não é virtude, é virtu, né? A palavra que ele vai trazer, que é justamente a nossa capacidade de agir apesar ou através da fortuna. Então, tem momentos que você tá lá embaixo da roda da fortuna e você tá fudido, você tá na merda e só azar na tua vida, né? No pôquer é como você saiu com uma mão ruim, né? Mas você tem que saber jogar, você tem que saber agir de acordo com essa circunstância, com esses momentos oportunos, né? E da mesma maneira você pode estar com uma sorte do caramba na vida. Só que se você não tem essa virtude, essa capacidade de agir no momento certo, você cai, né? Maquiavel fala muito no âmbito político, do poder do príncipe, né? Que está no poder, mas se a gente traz isso como uma autoajuda quase, né? Ou uma reflexão sobre as nossas vidas individuais e como sociedade, a gente está diante de um momento da fortuna que nós não conseguimos controlar, é um momento ruim, mas ao mesmo tempo nós temos que ser sagazes, temos que ser dinâmicos, inteligentes, para poder saber como agir para que esses danos sejam minimizados, né, e possamos sair o quanto antes desse momento de baixa sorte. Existem duas possibilidades que têm se desenhado, né, enquanto encaminhamentos da crise atual em que nós estamos vivendo, né? Uma, a possibilidade de que esse sistema se aprofunde ainda mais nas suas formas de exploração e que nós tenhamos cada vez mais, dada as condições excepcionais que a própria doença impõe, que medidas excepcionais de governo, como fechamento de congresso, né? Ou seja, que uma ascensão autoritária seja vista como a solução para os problemas democráticos, talvez, né? Por exemplo, já na Hungria houve o fechamento do Congresso, né? No Brasil, particularmente, nós já tivemos embates entre os três poderes, com manifestações expressas de grupos que apoiam o fechamento do Congresso Nacional. O próprio senhor que ocupa a presidência atualmente, ele, em determinado momento, quase que retomou o titio Luís XIV, né? L'état c'est moi, né, Valério?
o Estado sou eu, e ele falou que o Congresso era ele, que a lei era ele. A Constituição, né? A Constituição, eu acho que foi a Constituição que ele falou, né? A Constituição sou eu, né? Foi a Constituição, não? Acho que sim. Né? Então, a gente tem esse viés que é possível, e ele é plausível se a gente for analisar a materialidade da história. Existe a possibilidade de que um tempo tão excepcional crie, né, instrumentalize politicamente grupos autoritários que possam usurpar o poder. E, por outro lado, outros vão dizer que existe também uma fagulha que pode ser reacesa, no mínimo, né? Que as labaredas do fogo revolucionário poderiam também despertar, né? As pessoas, Pedrão tá rindo de mim, mas é verdade, né? De que as pessoas poderiam despertar para perceber que o problema, uma vez mais, não é a doença, mas a forma como essa doença está sendo tratada dentro das próprias particularidades do tempo histórico. Para isso, se vocês me permitem, eu vou chamar aquele que matou a charada. Ele, né? Mas não é ele especificamente, tá? É porque eu tinha que colocar isso. Chamou ele e ele não veio. Veio o amigo dele. Mas ele veio através de um amigo, é isso que é mais legal. Estão te pagando pra falar, você tem que encaixar ele de qualquer jeito. A camarada, que horror você falar isso, né? A camaradagem é um dos grandes princípios da sociedade superior, que é a socialista. Né? Então, isso a gente pode editar, tá? Fiquem tranquilos. Aí a gente vai perder muitos ouvintes que certamente são liberais que nos ouvem. Mas uma vez mais eu vou aqui chamar o David Harvey. O David Harvey é um materialista, ele é um marxista, né? E ele basicamente aqui ele usa muitos dos princípios das relações de mercado que o Marx já traz nas suas obras, particularmente o Capital. E é o mesmo artigo, né, que é o Política Anticapitalista em Tempos de Covid, e ele vai dizer o seguinte, aqui é uma provocação interessante, olha só que bacana. A indústria farmacêutica tem pouco ou nenhum interesse na pesquisa sem fins lucrativos sobre doenças infecciosas, como toda a classe de coronavírus conhecidos desde os anos 1960. A indústria farmacêutica raramente investe em prevenção. Tem pouco interesse em investir na preparação para uma crise de saúde pública. Adora desenhar curas. Quanto mais doentes nós estamos, mais eles ganham. A prevenção não contribui para uma valorização dos acionistas. O modelo de negócio aplicado à oferta de saúde pública eliminou a capacidade de resposta que seria necessária em caso de emergência. Apocalíptico David Harvey, dizendo o seguinte, né? Se alguém se perdeu durante a leitura deste momento pedantismo. Ele está dizendo, uma vez mais, e aqui é uma dica de filme, pode ser? Pode, assistam um claro, filme dicas culturais. Costa Gravas, O Capital. Tá? É um belíssimo nome inesperado de filme para você trazer pra gente. Fala, Valentim. Não, nome inesperado de filme para você trazer pra gente. Né? Que surpresa, né? Vindo de mim é uma surpresa. Né? Essa belíssima obra, O Capital, de Costa Gravas, pode ser vista como uma síntese aqui dessa fala que eu acabei de fazer, evocando o David Harvey. Né? No finalzinho do filme, e não é um spoiler pro filme, vocês perceberão, assistam, vale muito a pena. No final do filme, tem um camarada que diz o seguinte: nós somos como Robin Hoods contemporâneos. Continuaremos a roubar dos pobres para enriquecer cada vez mais os ricos. É bem assim que é jogado um jogo. Esquece-se que, no final das contas, o Brasil hoje, ou melhor, ontem, ultrapassou a China em número de óbitos. E da mesma forma, o chefe do executivo foi lá e disse, e daí? Porque, afinal de contas, são somente números que não estão sendo considerados em conta, né, quando a gente pensa a macroeconomia, a indústria. A provocação do Harvey é: talvez, nos tempos de crise, nós tenhamos os grandes lucros.
Daniel, eu acho que nosso tempo, né, estávamos tanto tempo longe de nós uns aos outros e dos nossos espectadores, a gente vai terminando aqui, mas eu separei uma citação aqui, né, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que devem estar, muitas delas, um pouco desesperadas, desestabilizadas, incomodadas, e quando não, prestes ao surto. E com relação ao isolamento, né? O isolamento, ele realmente pega um pouco algumas questões nossas. E eu trouxe uma citação de um filósofo chamado Comte Sponville, ele é mais contemporâneo, ele vai falar sobre a solidão e o isolamento. Eu acho que fica mais um recado para todo mundo que está ouvindo, que ele diz o seguinte: mas a solidão não é o isolamento. Alguns a vivem como ermitãos, claro, numa gruta ou num deserto, mas outros no mosteiro, e outros ainda, os mais numerosos, na família ou na multidão. Ser isolado é não ter contatos, relações, amigos, amores, o que, evidentemente, é uma desgraça. Ser só é ser si mesmo, sem recurso, e é a verdade da existência humana. Então, para aqueles que estão se sentindo isolados, tentem pensar que o isolamento não tem nada a ver com a solidão. A solidão é positiva, a solidão é um momento para você consigo mesmo, na qual você consegue realmente existir enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto sujeito pensante e reflexivo, né? E isso é muito diferente do isolamento. Então, sejamos sós, mas nunca isolados. Sejamos sós, mas estejamos juntos. Perfeito. E depois falam que o podcast não é de autoajuda. E pra provar, Pedrão, pra provar pra você que não é de autoajuda, eu vou trazer aqui pro nosso encerramento, se vocês me permitem, depois dessa citação linda do Comte Sponville, que é lindíssima de fato, né? E muitos, inclusive, têm trabalhado com a ideia de que não estamos num isolamento social, e sim num distanciamento físico, né? Porque nós estamos aqui juntos, nós três, né? Pela tela do computador, mas estamos juntos, né? Mais uma vez em comunhão contra o capital, né? E eu vou... Acho que a gente está bem a favor do capital usando essas internet tudo aí, esses aplicativos. Eu vou citar um poeminha de um dos poetas antifascistas mais importantes que já apareceram lá no século XX, Bertolt Brecht, tá? É um belíssimo poema para a gente pensar, né, não somente o que nós estamos vivendo, mas como isso também é produto dos nossos equívocos interpretativos. A gente compra esteticamente invólucros belos que carregam, né, toda a carga de violência tradicional, né? A gente usualmente compra a embalagem e esquece do produto interno, tudo bem? Então, eu vou aqui citar uma poesia belíssima dele. O período em questão que ele faz a crítica é a ascensão nazifascista de ultradireita europeia, tá? E ele diz o seguinte, olha que belíssimo, é sobre um desfile, olha só, a parada do velho novo. Eu estava sobre uma colina e vi o velho se aproximando, mas ele vinha como se fosse o novo. Ele se arrastava em novas muletas que ninguém antes havia visto e exalava novos odores de putrefação que ninguém antes havia cheirado. A pedra passou rolando com uma mais nova invenção e os gritos dos gorilas batendo no peito deveriam ser as novas composições. Em toda parte viam-se túmulos abertos vazios, enquanto o novo movia-se em direção à capital. E em torno estavam aqueles que instilavam horror e gritavam: aí vem o novo, tudo é novo, saúdem o novo, sejam novos como nós. E quem escutava ouvia apenas os seus gritos, mas quem olhava via pessoas que não gritavam. Assim marchou o velho, travestido de novo, mas em cortejo triunfal levava consigo o novo e o exibia como velho. O novo ia preso em ferros e coberto de trapos,
Estes permitiam ver o vigor de seus membros. E o cortejo movia-se na noite. Mas o que viram como a luz da aurora era, na verdade, a luz de fogos no céu. E o grito: aí vem o novo, tudo é novo, saúdem o novo, sejam novos como nós. O grito seria ainda audível, não tivesse o trovão das armas sobrepujado tudo. Não comprem o novo simplesmente porque ele parece. Se a novidade não for de fato nova, nada mais é do que um invólucro da mesma putrefação, da morte, da violência e da marginalização. Jovens queridos, esta aula está finita. Ô, Daniel, fazer agradecimento das porcas, agora para colocar junto com a música no final? Vamos. Não, eu acho que pode ser a música e daí vem os agradecimentos, como é que vai ser? Acho que pode vir a música e baixa e fala muito obrigado, porcas borboletas, com música, e aí que encerrou, e é isso, valeu. Tá. A gente agradece o Tom ou não agradece o Tom? Na dúvida agradece, ele é um cara gente boa. Né? Então vai, valeu, começa você ou não? Só um precisa agradecer, não? Só um agradece? Vai então você. Tá bom. Vai, manda lá. Então queríamos mais uma vez agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante o nosso hiato de 5, 6, 7, 8 semanas, mas o Sou de Humanas está de volta e começamos ou recomeçamos com esse assunto interessante. Queremos mais uma vez agradecer o grandíssimo Pedrão, que ele sim está na Matraca Records, gravando-nos à distância. Queremos agradecer mais uma vez o incrível Porcas Borboletas, que faz toda a música do nosso programa, e agradecer o Tomás também pelas suas artes e pelo acompanhamento que ele deu ao nosso programa desde o começo até agora. Valeu, gente, um abraço!